Olá, Marcos, como é que você está? Tudo bem? Ei, Mauro, tudo bem? Como vão as coisas? Muito bem, graças a Deus, muito bem. Alegria grande estar contigo nesta sexta-feira. Antes eu estava falando, sabe, Marcos, meu guru, e agora guru aqui da comunidade do Fórum Café, que nada do que as pesquisas têm demonstrado você já não tinha avisado, você já não tinha antecipado, você já não tinha anunciado, você já não tinha previsto. Então, a gente está, na primeira parte, eu olhei com um pouco mais de detalhe para a pesquisa Datafolha. Claro que você não vai olhar para a pesquisa Datafolha, é uma pesquisa de outro instituto, acho que teu rigor ético não permitiria isso, mas nós vamos olhar o trabalho que você fez agora. E o trabalho de agregação das pesquisas mostra que, a rigor, stricto sensu, não tem nenhuma grande novidade na pesquisa Datafolha. É que os humores dos analistas é aquela coisa, né? Como o pessoal não tem o privilégio de ter você para ter credibilidade técnica, sai uma pesquisa com o Lula mais baixo. Pelo amor de Deus, Lula vai perder a eleição, nossa, Bolsonaro está crescendo. E você toda sexta-feira vem mostrando, gente, cascata, conversa fiada. A cada dia consolida-se mais a tendência, né, Marcos? É apenas isso. É isso, Mauro. E nós estamos vendo desde o final de abril, portanto já tem um mês, essa outra tendência que a pesquisa do Datafolha divulgada ontem também revela, que é uma tendência nítida a uma decisão que o eleitor está antecipando para o dia 2. Uma parcela crescente do eleitorado está decidido. Essa parcela já passou de 75%, já está indo para 80%. Eu não sei se o Datafolha fez essa pergunta, certo? Ela não foi divulgada no material que saiu ontem na próprio jornal. E, portanto, não sei, mas eu estou vendo outras pesquisas e posso dizer com segurança que essa taxa de decisão, que nesta altura do campeonato é uma das medidas mais relevantes para antecipar, para imaginar o que vai acontecer na urna, essa taxa está crescendo e provavelmente ao longo desse mês de junho chega ou passa de 80%. O que significa que para uma parcela muito grande do eleitorado, que pode passar de 80%, a eleição já está decidida na cabeça dessas pessoas. A pergunta que os institutos fazem é uma pergunta que, assim, digamos, até pede mais. Diz assim, você já está decidido e não vai mudar de opinião? A pessoa tem que estar muito convicta para dizer sim. Porque senão ela poderia, não, pô, sei lá, pode acontecer alguma coisa, pode surgir um nome, posso ficar sabendo alguma coisa a favor ou contra. Mas não é isso, as pessoas estão dizendo, eu já decidi e não vou mudar. Pronto, a pessoa me diz, eu respeito. Se eu não respeitar, você não precisava perguntar, na verdade. Então, é isso, nós estamos com um nível de decisão muito elevado e para essas pessoas não precisa fazer outro turno. Para elas só existem dois candidatos e entre esses dois candidatos elas já escolheram um e não pretendem mudar. Pronto, é isso que, para mim, hoje é talvez a parte mais importante das pesquisas, em função desse cenário de possível definição no dia 2. E eu acho que isso está ficando cada vez mais claro. Nisso, a pesquisa do Datafolha não é propriamente diferente das outras, e tampouco nas outras duas dimensões relevantes dessa eleição. A estabilidade, que veio até o final de abril, e a tendência a um favoritismo de Lula inédito na nossa história eleitoral recente. Foi falar dos anos 50, não tinha pesquisa como temos hoje. Mas desde quando começamos a fazer pesquisa do jeito atual, ou seja, na redemocratização para cá, nunca houve um favorito tão destacado quanto o Lula. Um cenário estável, favorito, o que você imagina?
que ele vai ganhar. E é isso que a pesquisa do Datafolha sugere. Lula continua com um favoritismo muito elevado no finalzinho agora de maio. A tendência é de que essa estabilidade agora começa a inclinar as retas que vinham paralelas, elas começam a ter uma ligeira inclinação para cima, a de Lula e de Bolsonaro. Então, o Bolsonaro... Não, de fato, fala que 80% do eleitorado já separia. Se a gente soma nessa do Datafolha, em votos válidos, a preferência de Lula mais a preferência para o Bolsonaro, dá 85%. Então tá aí, não tem muito segredo, né? Tá claro, né? Onde está esses 80%? Porque são eleitorados muito firmes, diferentemente do Ciro. Acho que essa é a grande questão, né? Isso é outra dimensão. Os 15%, concordando com o teu número de 85%, os outros 15%, a principal decisão desses remanescentes 15%, dos restantes 15%, é pelo voto branco ou nulo. Não é por um dos outros nomes, não é sequer pela soma deles. A não ser que você esteja raciocinando só com o voto válido. Porque se você pensa no voto total, esse grau de definição inclui uma parcela de eleitores que já se decidiram e não pretendem mudar pela opção de, vamos dizer, como se diz na justiça eleitoral, alienar-se da escolha. É o voto branco, é o voto nulo e é o não comparecimento voluntário. Quer dizer, que se pode chamar mais propriamente de abstenção, porque uma parte significativa da abstenção é o não comparecimento involuntário. A pessoa não pode acontecer alguma coisa, adoeceu, uma pessoa em casa, algum problema, e o pneu furou na hora que estava saindo da casa para ir para a votação, sei lá, tem 1000 coisas que podem acontecer que impedem o eleitor de comparecer. Pronto, você soma isso tudo, você tem uma coisa que a Justiça Eleitoral chama alienação. Uhum. A proporção de pessoas que estão nessa escolha e não pretendem mudar, eu já decidi, eu não vou votar, eu vou lá, mas eu vou anular o voto, e eu vou lá e vou deixar em branco. Pronto. E essas três dimensões juntas, hoje, são mais relevantes do que o voto pelos outros nomes, incluindo o seu Ciro Gomes. Então, hoje a eleição não está entre Lula, Bolsonaro e alguém que pode ainda surgir. Não. Na cabeça do eleitorado é outra coisa. Ou a pessoa resolveu que não quer mexer com esse negócio de eleição este ano, ou ela vai votar no Lula ou no Bolsonaro. Ponto. Vi essa semana a noticiário do lançamento, entre aspas, da candidatura da senadora Simone Tebet, que, francamente, chega a ser até, digamos, engraçado juntar bilionários e gurus da Faria Lima para lançar um candidato. Você acaba sem pé de cabeça, que eu já vi. Eles podem perfeitamente ter o seu candidato. Mas esperar que, no caso, a candidata dos bilionários da Faria Lima emplaque, chega a ser uma piada. É interessante. Se eles gerissem os negócios deles, investissem o dinheiro deles nos negócios deles, como eles investem em campanha eleitoral, tinham todos quebrados, estavam todos falidos há muito tempo. Porque é impressionante agora. É também uma prova, né? A Globo não ganha eleição. Os milionários não ganham eleição. Eles podem comprar parlamentares, eles podem comprar, eventualmente, até presidente da República. Mas ganhar a eleição mesmo, eles perdem todas, né, Marcos? Nunca ganharam a eleição. Não, e talvez o empresário mais destacado na nossa história político-econômica, que respeitadíssimo, o Antônio Hermílio de Moraes,
pensou em ser candidato várias vezes e nunca, na reta final, manteve a candidatura, porque ele não era um homem, digamos assim, com a cabeça na lua, e percebeu que isso não funciona numa sociedade como a nossa. Então, pronto, é isso. Nós estamos indo para nós já estamos em. Hoje ainda não, mas na semana que vem nós vamos estar há 3 meses e alguns dias do dia da eleição. Nós não temos mais todo o tempo do mundo para surgir coisa nova, para mexer no jogo. Nós já falamos sobre isso muitas vezes, há muito tempo. Lula só não ganha esta eleição se a eleição não acontecer. Só não ganha eleição se não tiver eleição. Se não tiver eleição, porque é isso que o povo está nos dizendo nos seus comportamentos, nos seus depoimentos. É isso. Pode mudar, sei lá. Tudo na vida, em tese, é possível, mas tem umas coisas possíveis e prováveis. E tem umas coisas que continuam a ser possíveis, mas são muito improváveis. Uma delas é a vitória desse cidadão na democracia. Se juntar esses militares caquéticos que estão com ele, com esses bilionários com a cabeça na lua, o oposto do Antônio Emílio Meirelles, junta os bilionários com essas piadas de militar que tem hoje no Brasil, essas pessoas que não se dão ao respeito, que estão lá só para aproveitar de vantagem de governo, que mantiveram esse bestalhão no governo esse tempo todo. Se juntar isso, eles podem tentar dar um golpe, mas os ingredientes de um golpe de Estado não existem. Não existe apoio popular, não existe apoio da próprio setor econômico, não existe apoio internacional, não existe apoio da unanimidade da mídia. Tudo que aconteceu no passado não está acontecendo este ano. Está ficando cada dia mais limitada essa, digamos assim, base bolsonarista, que sempre vai haver. Nós já discutimos isso. O melhor resultado que Lula, não é? Vamos dizer, falar que é Lula, raciocinando que tem gente que não gosta do PT e pode até gostar do Lula. Não é incomum esse sentimento. Então, Lula, o maior e melhor resultado que ele já teve até hoje foi quase 60%. Significa que pouco mais de 40% não votou nele, nem na melhor eleição que o Lula, o melhor resultado das eleições de que o Lula participou. Então, é possível, pelas pesquisas atuais, essa pesquisa da Datafolha prenuncia uma possibilidade do Lula traduzir essa vantagem inédita num resultado inédito, melhor do que o resultado do próprio Lula em 2006. Mas isso nós vamos ter que aguardar. O fato é que tudo indica que o favoritismo inédito de Lula pode se transformar numa vitória inédita na nossa história política em eleições democráticas. Claro, bico de pena na República Velha, os resultados eram 95-3. Era assim que se resolviam as eleições na República Velha, mas depois que passamos a ter eleições mais representativas, esta pode ser a maior vantagem que um candidato obtém. Isso, claro, se for para o segundo turno. Se for no primeiro, ainda vai haver um votinho lá no Ciro, vai haver um votinho nesses outros candidatos e talvez ele não ultrapasse esses 60% que ele obteve em 2006. Deixa eu fechar aqui. Marcos Coimbra tem dito aqui, e escreve, gente. Daqui a 2, 3 semanas, um mês no máximo, vai ter manchete assim. Lula terá a maior vitória eleitoral da história no país. Gente, o Marcos está dizendo isso aqui para nós há mais de um mês. Há mais de um mês que ele está dizendo isso. Então, assiste aqui as conversas com o Marcos sexta-feira, que você fica sabendo muito antecipadamente o que vai rolar daqui a 2 semanas, 3 semanas, um mês, às vezes até 2 meses
nas outras mídias. Gilberto Cruvinel já tinha mostrado aqui. Será que agora a Globo News vai parar de gastar longos minutos todo dia com a Simone Tebet? Eles vão tentar. Eles vão tentar até o fim. Quero agradecer mais alguém que chega aqui. Ah, tá aqui. Nossa Senhora, que nome! ASV Fux virou meu membro aqui da Pós TV Fórum. Quero dizer para cada pessoa que está aqui, estamos com uma audiência fantástica hoje. Arrisco dizer que será uma das maiores audiências do Fórum Café, numa semana especial para a Pós TV Fórum, realmente uma semana de largada de um novo patamar de audiência da TV Fórum, que você precisa se inscrever na Fórum TV. Semana que vem, escreve aí, eu vou cobrar. Vamos chegar a 245 mil inscritos. Você precisa se inscrever para a gente chegar lá. E depois, ainda até meados de junho, a 250 mil. Até o final do ano, 400 mil. Se a gente conseguir espalhar essa campanha, talvez acima de 400 mil pessoas inscritas. Dê like nessa transmissão, fundamental os likes para que os robôs, né, nessa vida dominada por robôs, que tristeza, né, vão espalhando essa nossa live. E se você tiver condição, torne-se membra, como o ASV Fux fez agora, da Pós TV Fórum Fundamental. Né? Mande sua contribuição pelo Pix, torne-se assinante da Pós TV. Vamos embora para olhar o trabalho de Marcos Coimbra, aqui no finalzinho, ó, tem um extrinha muito interessante que ele mandou ontem, vou pôr na tela depois. Mas vamos começar com a análise das pesquisas. A agregação que Marcos nos apresenta agora já incorpora o Datafolha, tá, gente? Importante dizer, tá tudo que teve de pesquisa até ontem, tá aqui. Vamos embora. Então, é a série histórica 2021, 2022, como sempre, dividida em presenciais e remotas. Vamos lá, Marcos, você manda. Primeiro turno. Esta semana saíram várias pesquisas, acho que umas 3 ou 4, se não me engano, telefônicas, e essa pesquisa presencial do Datafolha. E aqui estamos vendo a evolução desde maio do ano passado, ou seja, tem 13 meses aqui, de maio ao final de maio, de todas as pesquisas que foram realizadas presencialmente no país. E essa a média atual de Lula, 47%, no voto total, isto é, incluindo não sei, brancos e nulos, que é essa linha cinza, que, como vocês estão vendo, diminuiu relevantemente de abril para cá. E é uma coisa que explica em que espaço que Lula e Bolsonaro cresceram nos últimos 30, 40, 45 dias, nesse mês e meio. Aqui, em abril, era 14% essa linha cinza, né? Não sei, nulo, branco. Caiu para 10%. Uma perda acima da margem, né? Exatamente. E é essa inflexão para baixo da tendência da alienação eleitoral, como a gente estava falando, é essa inclinação para baixo dessa tendência que explica de onde que Lula está tirando voto. Assim como a tendência de queda na linha laranja, que vem desde fevereiro. Em fevereiro, essa linha laranja estava com 12. Março, 10. Abril, 8. Agora, 7. Tem uma tendência nítida de queda no voto dos demais candidatos, deixando o Ciro de fora desse conceito de demais candidatos. Aí, então, ontem, nessa pesquisa da Datafolha, eu nem contei quantos nomes que tinha lá, nem sei para que fica botando os nomes, que 0, 0, 0, 0, 0 na hora que divulga. O resultado simplesmente é como na eleição americana, lá tem o candidato democrata, tem um candidato republicano, tem, às vezes, um candidato que se apresenta como independente, e aí tem 50, 100, 150, 200 candidatos que existem. Eu, podemos nos lançar candidato lá, simplesmente no correio registrando. Eu sou candidato a presidente, quero que meu nome conste aí. Pronto, consta. É mais ou menos o que está acontecendo com mais da metade desses demais candidatos. Então, cai esse conceito de demais, cai a alienação eleitoral,
E para onde que esse voto está indo? Uma parte foi para o Moro, mas, de acordo com a média das pesquisas feitas até o final deste mês, parou. Então, houve uma migração do voto de direita, centralizando no Bolsonaro, tipicamente o eleitorado do Moro, e agora meio que parece que essa fonte secou. Não necessariamente, nós estamos fazendo o comentário em cima do retrato agora, no final de maio. Pode ser que esse retrato mude. Nunca você pode ser taxativo a respeito dessas questões. Mas esse gráfico estabilizado nesses últimos dias para na intenção de voto do Bolsonaro sugere que a fonte secou. A fonte era o voto do Moro. Moro já uma figura, digamos assim, remota no processo eleitoral, não conta mais para nada. Sei lá, provavelmente vai se eleger deputado se ele se explicar na justiça porque ele falsificou o domicílio eleitoral, que é a coisa ridícula do mundo. Um cara nessa idade, nessa trajetória, fingir que não sabe como é que é a legislação a respeito de domicílio eleitoral. É uma picareta de marca maior esse tal de Moro. Enfim, então... A César o que é de César e a Marcos o que é de Marcos. Eu lembro, em 2020, gente, 2 anos atrás, numa live, Marcos e eu, e ele falava mais ou menos assim: não aposto um palito de fósforo queimado numa candidatura a Moro. Esse sujeito não tem a menor condição de ser candidato. Isso no auge do Moro, hein? Moro era ministro, né? A mídia conservadora, Moro vai ser o presidente, era o herói e tal. Você já falava, esse aí não chega na esquina, né? Pronto, agora o que resta para ele é ver se ele se explica na justiça eleitoral para passar incólume por essa falsificação do pedido de mudança de domicílio eleitoral que ele fez para tentar ser candidato a deputado em São Paulo. Digamos que der certo ou não dê, para grandes coisas. Já tivemos tiririca, já tivemos um monte de parlamentar segmentado, pode ter um tal de Moro lá, atrapalhando todo mundo, porque definitivamente será um péssimo deputado. Mas, enfim, então pronto, Moro deu a contribuição que ele tinha que dar para o Bolsonaro, e agora Bolsonaro parou de crescer. É isso que essa comparação de abril com maio está mostrando, do conjunto da pesquisa. É claro que ela está já incorporando o resultado da pesquisa do Datafolha, que saiu ontem, mas é o conjunto que está aqui. Moro tinha 28, e um mês depois continua com 28. Lula tinha 44, hoje está com 47, na média das pesquisas. É um ponto a menos do que da pesquisa do Datafolha de ontem. Então é isso. Ciro falar paradinho no lugar dele. Oi. Não, desculpa, termina. Depois tem uma pergunta aqui técnica. Eu só estava sublinhando isso. Tem uma subida de Lula, um aparente esgotamento da tendência de crescimento do Bolsonaro, e às custas da redução desse agregado do voto inválido, mais os demais candidatos, é daí que Lula está crescendo. Resta o Ciro Gomes, um espectador da eleição, com um papel, eu não sei exatamente qual é, porque a esta altura do campeonato é um papel puramente egocentrado. Assim, eu quero ser candidato, eu não vou sair, eu sou isso, eu sou aquilo. Que é provavelmente o pedaço da língua portuguesa que o Ciro Gomes mais usa é eu. Então, pronto, é isso. O eu do Ciro Gomes está aí com seus 7%, dos quais, como você estava lembrando, mais da metade está em dúvida. Uhum. O que ele tem mesmo é alguma coisa entre 3% e 4%. É isso aí. Oi, Cirão. Cirão das massas, né? Tá bom. Ó, o Carlos Machado traz uma pergunta técnica para você. Ele diz: se fala por aí que o empresariado apoia Bolsonaro, mas o empresário que as pesquisas captam,
não seria o dono do açougue ou da padaria do bairro? Então, o que tem por debaixo dessa expressão, essa palavra, empresários, que as pesquisas costumam dizer que o empresariado está com o Bolsonaro? Está certíssimo essa pergunta, tem todo sentido. É evidente que a grande maioria das pessoas que o censo identifica como empresários e que aparece nas pesquisas de opinião, a sua imensa maioria são pequenos e médios empresários. E olhe lá, a rigor, eu tenderia mais a pensar que essa pessoa que se define como empresário, a proporção que vai para o final da pesquisa como empresário, são empreendedores individuais, são pequenos empresários, médios e grandes. É a mesma coisa que tentar pegar um filhotinho de sardinha com uma rede para peixe grande. O peixinho pequeno escapa, são tão poucos que a malha da rede não consegue pegar. Então, melhor chamar eles, como o Estadão fez essa semana, os bilionários e a Faria Lime. Os Faria Limers. Então, sim, ele tem toda a razão. Agora, nessa faixa desse universo muito heterogêneo, que na pesquisa acaba entrando nessa categoria empresário, existe uma intenção de voto no Bolsonaro maior do que a média, o que apenas confirma algo que as pesquisas todas, desde sempre, mostram. A enorme força de Lula no eleitorado popular, a diminuição da vantagem dele, mas ainda vantagem na baixa, vamos dizer, na classe média e de menor renda, e, finalmente, um empate entre Lula e Bolsonaro quando você chega na classe média mais alta. Então, ricos no Brasil, não é que eles prefiram claramente Bolsonaro, mas é uma candidatura competitiva. Se só votasse classe média alta, urbana, masculina e mais madura, Bolsonaro era branco. Bolsonaro era um candidato muito competitivo. Não é que ele ganhasse do Lula, mas ele era competitivo. Só que esse não é o Brasil. O Brasil é isso. Então, empresários nessa categoria, que como ninguém faz pesquisa dizendo assim, eu tenho que entrevistar 50 pequenos, 100 individuais, 50 pequenos, 20 médios e 5 grandes, você esquece, você não vai conseguir fazer isso, nem se ficar ininterruptamente fazendo pesquisa durante um ano. Você não consegue uma amostra assim. Então, não, até porque, assim, eu já falei aqui algumas vezes, tive uma agência de comunicação, teve esses bilionários, alguns deles eram meus clientes. Como é que o pobre do pesquisador vai abordar um bilionário? Ele não anda na rua. Você acha que o pesquisador vai tocar na campainha na casa, no condomínio, no apartamento do bilionário ou no trabalho dele e ele vai atender? Tem um exército de segurança, secretárias, assistentes antes de chegar nesse bilionário. Então é isso. Os bilionários, sabe como é que você sabe o voto deles? É juntar eles numa reunião lá no BTG Pactual, você sabe. Pronto, tá lá. A gente já entendeu para onde estão indo os bilionários. É ali. E sem contar, né, Mauro, que a boa parte desse pequeno grupo passa muito mais da metade do tempo nas suas casas no exterior. Exatamente. A maioria dessa turma hoje mora em Miami, mora em Portugal, sei lá, mora nas Bahamas. Você acha que bilionário vai ficar pegando pesado no Brasil? Vai nada. Nem quer e nem gosta de morar aqui. O que eles gostam mesmo é de ganhar dinheiro no Brasil e ir para sua casa em Miami. Agradeço demais, Antônia Félix Souza, pela empatia e simpatia dela para com a gente aqui. Marcos e Mauro, duas almas antigas. É uma expressão muito característica de um determinado ramo da espiritualidade. Isso é um grande elogio.
Faróis de primeira grandeza, vos saúdo com amor e vos envio luz, gratidão eterna. Obrigado, Antônia. Vamos ver agora se de fato essa pesquisa Datafolha, anunciando 54% de voto por Lula nos votos válidos, de fato traz alguma grande novidade? Vamos olhar aqui na pesquisa no agregado das pesquisas presenciais, o voto válido. Vamos ver. Epa, 53, Marcos, está dando. Não tem nada de novo. Nós temos uma tendência que vem desde março, se acentuando em abril, de afunilamento entre Lula e Bolsonaro. Essa linhazinha aí dos outros, que aqui, como são votos válidos, não está incluindo quem diz que não sabe, ou responde branco, nulo e não vou votar. Então, essa tendência de queda na linha laranja, a velha estabilidade do coronel Ciro Gomes e a ascensão de Lula e Bolsonaro. De novo aqui, esse fenômeno de Lula continuando a crescer e Bolsonaro parando de crescer. Mas é evidente que aqui, quando você soma os dois, aquela conta que você tinha feito, tem 84% de voto válido distribuído entre Lula e Bolsonaro, dos quais mais de 2/3 estão com Lula. No voto válido, bom, é isso, né? Não, estricto senso, né, Marcos, é isso, é 1/3, um pouco menos, provavelmente, né, até o processo da eleição, 1/3 dos votos válidos do país vai para Bolsonaro, e a tendência é Lula ir buscar os outros 2/3, ou perto disso. Agora, isso aqui realmente é o segundo turno, né? Não é primeiro turno, né? É o cara do segundo turno, né? Aqui ainda tem 16% na soma de Ciro com todos os demais, os outros 15 candidatos. Quantos são? 16%. Então, e está diminuindo. Há 2 meses era 19%, há 3 meses era 22%. Então, esse agregado dos outros, incluindo o Ciro, só cai desde dezembro. Chegou, e enfim, isso nós já conversamos várias vezes. Agora, uma observação, né, Marcos? Nem se somar tudo, chega perto do Lula. Se somar Bolsonaro mais os outros todos, incluindo vamos supor que todos os demais votos disponíveis no país desses votos válidos fossem para Bolsonaro. Dá 46, 47. E Lula com 53, é o que nós estamos vendo aqui. Passa, por favor, para... Bom, segue seu ritmo. Não, fala para onde você quer que vá. Vamos embora. Não, porque eu queria era comparar, para não ficar perdendo tempo com esses resultados de pesquisa remota, que você está mostrando aqui, a mesma coisa a gente vê esse que eu queria mostrar. Eu já sei ler. Pois é, então, aqui, nessa linha mais alta, nós temos esse aqui. Que quadro é esse, gente? Agora aqui o Marcos está comparando a média de votos válidos das presenciais com as remotas, tá? Nós não vimos as remotas, cada uma delas, nessa altura do campeonato realmente tem bem menos relevância, mas estamos comparando o que as pesquisas remotas mostram de votos válidos versus as pesquisas presenciais, né, Marcos? É isso, né? É isso. Então, aqui na linha vermelha mais intensa, a trajetória de Lula é essa, nós tínhamos visto agora há pouco. Começou lá no ano passado em 49 e foi crescendo especialmente agora nessa reta final, indo de 49 em fevereiro foi agora há pouco, para 51, agora 53. Essa linha vermelho mais brilhante, mais bombeiro, mostra a mesma coisa para o Bolsonaro nas pesquisas remotas. Então, tem uma diferença de Bolsonaro para Lula de 6 pontos entre a média das presenciais e a média das remotas. E lá embaixo, Bolsonaro, nessa linha mais clara. Quer dizer, é um sanduíche, né?
Nas duas pontas estão as presenciais, 53 a 31. No E, meio, o recheio do sanduíche são as remotas, a diferença é menor, 47 a 37. É isso, né? exatamente. As pesquisas presenciais e as remotas estão fundamentalmente mostrando a mesma coisa. O favoritismo de Lula, a estabilidade, a tendência recente a uma antecipação da eleição para o primeiro turno, só que em tamanhos completamente diferentes. Você vê, na média das presenciais, a vantagem de Lula sobre Bolsonaro é de 22 pontos, que é muito mais do que 10. Então, nas pesquisas remotas, Lula está com 47 e Bolsonaro com 37 na média. Então, aqui tem 10% de diferença. Nas presenciais, no entanto, Lula com 53 e Bolsonaro 31. É muito diferente o quadro que as pesquisas presenciais pintam. Você vai me dizer, você tem certeza que este ano as remotas vão ser pior, vão continuar a ser pior? Não, certeza ninguém tem. Mas nós já estamos com uma longa história eleitoral moderna, desde a redemocratização, e o que funcionou em matéria de pesquisa nas eleições anteriores foram as pesquisas presenciais. É assim que Ibope, Datafolha, nós, outros institutos nacionais e internacionais fazendo pesquisa no Brasil, sempre fizeram, batendo na porta da pessoa ou pedindo a ela licença para entrevistar na rua. É assim que nós fizemos o acompanhamento de eleições com pesquisa no Brasil e deu certo. Agora tem uma outra oferta no mercado, essas pesquisas remotas, pintando um retrato diferente. Eu, se tivesse que apostar, ficava só com as pesquisas presenciais, porque esse retrato que as pesquisas remotas pintam é inexato. Você olha instituto por instituto, você vai ver, em vários casos, subidas e descidas inexplicáveis. Mas, enfim, todo mundo pode trabalhar e é uma contribuição relevante para o conhecimento do que está acontecendo. Vamos olhar segundo turno? Se é que vai ter segundo turno, Trajano Candelária. Sanduíche, uma palavra sábia, explica mil imagens, tá bom. Obrigado, o Trajano é sempre uma simpatia aqui com a gente. Vamos ver segundo turno, então, mais uma vez, se houver segundo turno, cenário do voto estimulado presencial médio. Então, apresentado para o eleitor, entre Lula e Bolsonaro no segundo turno, em quem você vota. O que isso nos informa, Marcos? E nós estamos neste momento, Lula com 54% do voto presencial, Bolsonaro, nesse tipo de voto, ainda tem por onde crescer, ou seja, entre esses outros que ainda restam, tem gente que quer votar no Bolsonaro. É pouco, 32 para 34, está na margem de erro. Mesmo se a gente recuar para março, de 31 para 34, são 3 pontos, são aqueles 7, 8 que restam, entre os quais a chance de votar no Lula não é grande. Tem uma metade do voto cirista que vai para ninguém ou para Bolsonaro, porque é natural. O que o Ciro tem feito ultimamente leva pessoas que simpatizam com ele a pensar em votar contra o Lula no segundo turno. E o voto contra o Lula no segundo turno, sabe para quem que é? Para o Bolsonaro, que é o que todo mundo está dizendo. O Ciro hoje é um possível reforço para o Bolsonaro. E isso já está aparecendo. É pouco, mas é uma coisa que precisa ser considerada e tem que ser avaliada por ele, Sim, pela família dele. Vamos, inclusive, segunda-feira, vou entrevistar aqui a Letícia Oliveira e mais adiante um professor da Federal do Rio Grande do Sul, que a gente que pesquisa extrema-direita, eles mostram como o cirismo está sendo crescentemente infiltrado, nessa altura do campeonato não é nem infiltrado, né? Está tendo crescente adesão de gente da extrema-direita ou de gente que assume o discurso da extrema-direita, como, por exemplo, o ex-ministro de Dilma Rousseff, Aldo Rebelo, que está assumindo cada vez mais esse discurso aí da extrema-direita. Militares
estão aderindo ao cirismo e ao PDT por conta do Ciro. Então, de fato, essa questão, o tal do comandante Farinazzo, nós vamos falar bastante sobre isso segunda-feira, né, que inclusive tem um canal aí com alguma penetração no YouTube. Até anteontem era um fiel soldado do Bolsonaro, agora virou fiel soldado do Ciro. Não é por causa dos belos olhos do Ciro, não, porque está se sentindo confortável lá, né? Agora, vamos tirar essa turma aí dos indecisos, dos alienados, como você diz. Adorei, eu não conhecia essa expressão, né? Alienação. Alienação é não estar no processo, né? Quem se coloca de fora do processo. Bom, aqui a gente busca aquele número que você falou, é isso? Aqui nós estamos vendo que o saldo é que, no fundo, a sociedade brasileira está hoje dividida 61 para Lula, 39 para Bolsonaro, que é quase exatamente o resultado de 2006, a melhor performance eleitoral de Lula em qualquer eleição de que ele participou, que foi esse 61 a 39. Quem era o outro candidato lá? Neste momento? Lá em 2006? Geraldo Alckmin. Legal, né? Que isso é como dar voltas à história, né? Fantástica essa história. Dá volta na história, mas se a gente comparar o que era e é o Alckmin com o que é o senhor Jair Bolsonaro, nós vamos ver como é que nós evoluímos como sociedade política. Nós tivemos um embate entre duas pessoas de bem. Lula e Bolsonaro em 2006, você podia dizer muita coisa do Alckmin. Alguma coisa ele não fez, que foi essas palhaçadas que Serra e Aécio fizeram nas eleições seguintes, de bolinha de papel, de sair fazendo, como é que chama, procissão para contrapor o catolicismo do Serra contra o comunismo da Dilma, as coisas ridículas que esses tucanos fizeram. Pelo jeito, você vai querer mostrar aquele gráfico, e eu já antecipando um pouco dessa... Acho que fizemos aqui nosso serviço, vamos dizer assim, em relação à questão da pesquisa eleitoral. Vou mostrar aqui um gráfico maravilhoso que o Marcos montou e mandou, realmente muito, muito impressionante. Achei muito legal. E aí vamos encerrar hoje com esse gráfico aqui. Olha que interessante isso, que Valéria Arcari já está ali na sala de espera. Acho que ele vai achar muito interessante também esse gráfico. Vamos lá, daqui a pouco ele vai poder comentar. Olha isso aqui que o Marcos consolidou aqui. Aí tem pesquisa nossa, sempre entre abril e maio, desde a primeira eleição moderna no Brasil, 89. Depois eu estou arredondando, pulando 10 anos para a eleição de 2002, depois pula mais 10 anos para 2012 e mais 10 anos para chegar agora. Como que era a simpatia pelo PT, como que foi, assim, evoluiu a simpatia pelo PT de maio de 89 para maio de 2022, em intervalos de 10 anos. E na linha verde, o que aconteceu com o PSDB ao longo desse mesmo período. Então, o PT, antes da decolagem da candidatura do Lula em 89, e foi uma decolagem complicada por conta da presença do Brizola, todo mundo se lembra, Lula só foi para o segundo turno contra o Collor, ultrapassando o Brizola por 0,2% do voto. Foi muito parelha com o Brizola. Depois, no final, ainda na eleição de 2002, o PT já estava com 15%. E no final do governo Lula, em 2010, eu estou pulando aqui 2 anos por conta dessa proposta de 10 em 10 anos, o PT já estava com 30% vamos dizer, de simpatia na população. 30% do eleitorado brasileiro se identificava com o PT. Essa década entre 2012 e agora foi a década da guerra contra o PT, declarada por uma parte majoritária da elite brasileira
com suas ramificações no Congresso, e especialmente no Judiciário e nas Forças Armadas, que deram um golpe para não deixar o Lula ganhar a eleição de 18. Mas, enfim, então está aqui. O PT foi de 10 para 20 nesse período, atingindo o ápice depois dos dois governos do Lula, que deixaram uma marca profunda no imaginário e na cultura política brasileira, que fazem com que ele não só tenha levado o PT para perto de 30, como explicam por que ele ainda é considerado o melhor presidente que já tivemos. Enquanto isso, o PSDB foi, a cada década, caindo numa taxa muito impressionante. Em 89, os dois tinham o mesmo tamanho. E o PSDB foi, no final do segundo governo do Fernando Henrique, o PSDB tinha diminuído pela metade. Tamanho foi o fracasso do segundo governo do Fernando Henrique, aos olhos da população, e tamanha foi a decepção com aquela imagem de competência, seriedade, renovação, com que o PSDB se apresentou lá quando saiu de uma das bandas do MDB, da pré-redemocratização. Então, Fernando Henrique pegou o PSDB na casa de 10 e o entregou para o sucessor com metade disso. Nesses primeiros 10 anos do século XXI, o PSDB não caiu e não perdeu. Disputou eleições majoritárias com Serra e com AES, com Alckmin, com Serra e com AES nesse período. Não caiu, mas também não cresceu. E depois da inflexão para baixo, moral, política, pessoal, que veio durante e depois da eleição de 2014, o PSDB desapareceu. Hoje está com 1% de identificação popular, enquanto que o PT está nessa faixa de 20 pontos há muito tempo. Atravessou o impeachment de Dilma, atravessou a prisão de Lula, atravessou a volta de Lula ao jogo político, nessa faixa de 20%. É isso. É o que aconteceu com o partido de enraizamento popular e o que aconteceu com um partido que permaneceu com essa expectativa, essa aspiração de representar, sei lá o quê, como é que chamava aquela nossa amiga do Estadão, a Eliane Cantanhede, tinha povo, mas era limpinho e cheiroso. É isso. É esse 1% que ainda... Um amigo meu estava comentando esse gráfico e dizendo que esse 1% é mais ou menos a redação dos jornais da chamada grande imprensa, onde sobrevive essa identificação partidária. Agora, um aspecto interessante, né, Marcos? Porque antes do PSDB, tinha o MDB, PMDB, voltou a ser MDB, que se esfarelou, hoje deve estar aí mais ou menos na mesma casa do PSDB. E acho que vai ter muita dificuldade para, no futuro, fazer pesquisas como esta, olhando para partidos políticos formais, porque o que está sobrando de partido político, na definição clássica do partido político do país, são os partidos de esquerda e centro-esquerda, né? O PT, o PSOL, o PCdoB, talvez o PSB. O resto, a direita, a centro-direita, a direita e a extrema-direita não tem partido, né? Você vai ter que capturar hoje um movimento, que é o bolsonarismo, e não um partido. Porque o PSL já não é mais, o PL também não será. Então, não tem um partido, nesse momento, que consolide a expressão da direita e menos ainda da extrema-direita. Você tem partidos e movimentos, vamos chamar assim, né, Marcos? Claro que em algum momento nós vamos ter tempo, depois
em outubro, novembro e dezembro, para avaliar para onde que foi, para onde irá a direita e a extrema-direita brasileira depois da derrota de Bolsonaro. Repito, não é definitiva, mas é uma coisa cada dia mais provável. Assim, voltando ao raciocínio que hoje nós podemos fazer, o que vai acontecer com a ultradireita brasileira depois que o Bolsonaro sair de cena? Eu já até escrevi a esse respeito, eu acho que no dia 1º de janeiro de 2023 acaba o bolsonarismo. Bolsonarismo não acaba à direita. Bolsonaro não tem condições políticas, biográficas, pessoais para liderar uma corrente político-ideológica no Brasil. Ele não tem capacidade para isso. Pede-se mais do que ele tem para oferecer. E esse movimento que você estava descrevendo, en passant, de uma parte da direita já procurando novo caminho, tem a ver com isso. É muito incômodo, imagino, para uma parte nada irrelevante da direita brasileira ter que votar numa figura como esse Bolsonaro. Vai ser uma coisa muito boa para essa direita se livrar de Bolsonaro e dessa penca de picaretas em volta dele, se livrar e se organizar como movimento político, ideológico e partidário. De onde virá, de algum desses partidos, duvido. Mas pode ser que nasça uma força respeitável de pensamento e ação política na direita dos escombros dessa lastimável experiência que foi esse governo desse cidadão. Sextou como nossa sexta-feira fica muito iluminada pelas avaliações e pelo trabalho, pela pesquisa, pelas consolidações que Marcos nos traz sexta a sexta. Marcos, não tenho palavras para falar da minha gratidão pelas suas pesquisas e também pela nossa amizade. Uma grande alegria, bom fim de semana para você. Obrigado, Mauro. Um abraço para todo mundo. Reencontrei algumas pessoas que eu já estou acostumado a ver que fazem perguntas e fazem boas perguntas, como o Gilberto Cruvinel. Eu acho que é sempre bom estar aqui com você e com as pessoas que te acompanham. Um abraço e obrigado.